Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Namastê. Então diga, Poliana, dando continuidade à nossa classe 2 de domingo. Então, que eu fiquei pensando, me surgiu uma dúvida quando o senhor fala que quando a gente tem essa vontade, esse desejo de que a gente tem esses benefícios em vida, se isso não reforça ou esbarra na no apego que a gente tem a gente mesmo. Se isso não pode dificultar um pouco quando a gente for enfrentar esse apego ao corpo físico, à nossa personalidade física, quando a gente tem esse desejo de ter esses benefícios em vida mesmo, sabe? Essa é uma questão muito inteligente, muito boa. Então, esse desejo também é um desejo, né? Então, o desejo por libertação, como a remoção do elemento sofrimento psicológico humano, é um desejo e é um desejo individual. O indivíduo quer remover esse elemento de sofrimento da vida dele, né? E ele ouve dizer, né, as promessas, né, os benefícios do Vedanta, e ele vai desenvolvendo confiança e fé de que isso seja realmente possível, e ele se dedica neste processo. Então, é um desejo pessoal? É um desejo pessoal. Eu costumo apresentar assim: existem três modos de a gente buscar ah, este tal, assim dito, moksha, né? Um é o desejo de remover este elemento referido como sofrimento psicológico humano, tá? O sofrimento não é natural àquilo que é a nossa real natureza, tá? Então, quando a gente experimenta sofrimento, muito sofrimento, né? Aí a gente fala, não, tem alguma coisa errada, eu preciso rever os valores e o modo qual eu estou vivendo, alguma coisa precisa ser mudada, transformada, né? Por quê? Porque eu sinto que a vida não pode ser só esse mar de sofrimentos, né? Então, é uma abordagem que nós temos em relação a este processo de elevação e purificação espiritual. Eu não quero mais o sofrimento na minha vida, tá? Então, um outro nível, né? Esse é o mais comum. Um outro nível que é mais comum na Índia, mas muito incomum no Ocidente, é aquele de que eu já nasci com esta tendência religiosa e eu sei que existe um Criador e eu tenho no meu coração um sentimento de reverência, amor e devoção, e eu quero realmente compreender a natureza de Deus. Né? Aí você entra no processo de compreender a natureza de Deus, Deus Saguna, e depois você é introduzido ao conceito da natureza Nirguna Brahman. Né? E você vai observando que nesse processo de compreensão da natureza de Deus, você vai desenvolvendo benefícios ou balance, ou resultados, frutos, que você vai ficando sempre mais alegre e feliz com a sua vida. Tá? Então, o devoto diz que não existe nada mais prazeroso do que amar a Deus. Tá? Então, você pode fazer essa busca através da remoção do sofrimento, a outra é através do desejo de compreender a natureza de Deus, tá? Do ponto mais filosófico, você pode fazer essa busca porque intrinsecamente você já era um inquiridor da natureza da realidade e você é um amante da realidade, você é um amante da verdade, você quer saber o que é real dentro desta ordem aparente. Então, esse desejo pela verdade, né, ele se manifesta como uma força propulsora, né, que te move para continuar esse processo. Então, eu estou apresentando três níveis: desejo de remover o elemento psicológico de sofrimento, o desejo de amar a Deus, porque você já nasceu com esta tendência religiosa, né, de reverência, de identificar que existe o elemento Deus que está fazendo tudo por nós. O terceiro nível, o nível mais filosófico, que é o nível de ser um amante da verdade, né, um amante da verdade. Agora, a gente pode até abordar um outro nível, né, que é o nível de. Ele não é realmente compreender a natureza de Deus, mas eu quero compreender a natureza da mente, a natureza da consciência humana.
entendeu? Que também é um outro modo de a gente abordar este processo, né? Então, digamos assim, no último ano, eu fui inclinado a revisar das minhas noções, né, que eu compartilho e ensino, entre elas a noção de que o modo mais seguro é o modo através da devoção. Por isso que a devoção está sendo tão highlighted, né, evidenciada no Gita, nessas passagens, desde o capítulo 7, tá? Compreender a natureza de Deus e ter uma apreciação, uma gratidão, uma devoção, uma reverência, uma entrega, compreendendo este relacionamento. Então, existem diversos modos que a gente aborda tudo isso, mas mesmo que o desejo seja um desejo mais filosófico, ou um desejo mais de compreender a natureza do eu, né? Nos últimos seminários, eu estive colocando que a busca através da compreensão do eu, na natureza do eu, ela dá margem para você transferir os atributos do complexo mente, corpo, mente e sentidos para o Nirguna Atma, porque você está ali fazendo essa busca através do eu. O eu é caracterizado pelos gunas que configuram o seu complexo corpo, mente e sentidos, né? Então, quando você está buscando a resolução deste ahamkara na consciência, através da busca daquilo, investigação, o que é este eu, o que é este ego, o que é esta mente, é, existe mais, existe mais perigos, existem mais perigos da gente fazer confusão, né? E o ego permanecer um pouco ali enrustido, né? Pensando que é sobre ele. Não, não é sobre ele, é sobre a real natureza dele, que nada mais é do que Nirguna Brahman, tá? Então, existem modos e modos, qualquer que seja o modo é válido, desde que o indivíduo não permaneça estagnado num estágio intermediário, tá? Então, o último D dessas, né, a síntese dessas quatro qualificações vedânticas, o último D, que é o desejo, mas o desejo pela libertação, o desejo pelo autoconhecimento, é sim um desejo, mas veja bem, o indivíduo, através do Karma Yoga, ele ainda está agindo com base aos seus desejos, mas os desejos já foram purificados, né, no fogo dos ensinamentos do Karma Yoga, e os desejos dele já não são assim egóicos, entendeu? Ele quer servir a Deus e ele quer adicionar valor ao campo, né? Então, existem desejos, existem desejos, como Krishna diz numa passagem, não lembro qual capítulo, dos capítulos iniciais, ele diz: Eu sou o desejo em total não violação do Dharma. Tá? E o desejo mais elevado que existe é o desejo pelo autoconhecimento e libertação do samsara. Ok? Responde? Sempre mais seguro buscar, fazer essa busca resolvendo o ego em Ishvara antes, entendeu? Compreender a natureza de Deus, Saguna Deus, para depois ser, compreender a natureza e Nirguna, e Saguna Deus como Nirguna Atma, o mesmo Atma. Então, este é o tema que nós concluiremos este capítulo 12, né? As virtudes deste ano, né? Os traços desse ano. Ele é um Jivamukta, né? Ele, ele vai ser beneficiado ainda enquanto encarnado. O traço do Yan, isso também é útil de outra forma, não somente ele nos dá estímulo, né, e motivação, e inspiração para, né, levantarmos a espada da sabedoria, né, fazendo o nosso Shravana Manana Nididhyasana para derrotar esse inimigo eterno, né? Inspiração, motivação, mas ao mesmo tempo ele serve para outros fins, né? O outro fim, como nós vimos antes, é aquele de que eu vou desenvolver determinados traços de personalidade, e esses traços não podem ser vistos como virtudes que servam de modelo, role model, modelos para os buscadores da realidade, né? Um outro aspecto é que, como é que eu vou saber se eu sou um Yanni ou um Anyani, né?
Então, existem modos e modos. Você vai vendo esses traços de personalidade e vai vendo onde é que eu me encontro a respeito disso, da raiva e do ódio, do rancor, né? Será que existem agora pouquíssimas pessoas, né, que eu e pouquíssimas coisas que eu odeio, porque o ódio ele é tóxico, né, para minha mente, para o meu coração. Então eu vou vendo, né, quantas pessoas e quantas coisas eu tenho uma aversão tão grande assim que me perturba. Então essa é uma avaliação que precisa ser feita de modo honesto, né, o indivíduo com ele mesmo, né, para observar isso, né? E aí a pessoa tem a possibilidade de utilizar essas virtudes como uma, como é que se diz? Tem uma, eu esqueci o termo, palavra que eu nunca usei. Ele vem da matemática, um padrão assim, né? Um mokshômetro, eu tenho dito mokshômetro, para me ver o quanto eu já desenvolvi essas características do Jivamukta, né? Que é o devoto mais elevado. Se você tiver dúvida a respeito disso, né, você dê uma olhada e faça uma aferição. Eu queria dizer essa palavra, aferição. Essa eu nunca tinha usado, hein, Marcelo? Você vai fazer uma aferição do seu grau de desenvolvimento com base nesses traços de virtudes, de personalidades, né, descritas como o benefício, né, do Yana, do Atma Yana, né? Aí você vai ver se você é um Yani, um Anyani, você é uma pessoa no processo de assimilação do Atma Yana, Yana, e quais são os traços de virtudes que você já desenvolveu. Todos vocês sabem que o desenvolvimento dessas virtudes ocorre até mesmo antes deste Atmayana ser devidamente, totalmente, claramente, firmemente estabelecido. A gente vai vendo o melhoramento, e este melhoramento é que nos permite prosseguir nesta batalha, né, a batalha épica entre a ignorância e o conhecimento e a sabedoria, né? Então, as pessoas elas ficam pensando que o Jiva Mukta é é um status, né? Como eu tenho dito, né? Tem pessoas que você convida a pessoa para fazer um grupo de leitura, um grupo de estudo, imediatamente a pessoa pensa que ela é um yani, que ela é um guru, e os outros, né, começam a dar a sensação que essa pessoa realmente é realizada, que é um guru, e aí vira uma confusão, né? Então, as escrituras estão aqui dizendo que o yani ele precisa apresentar traços de personalidade, né, de virtudes, que são muito difíceis de serem detectadas, né, pelo Aniane, né? Então, o Aniane que entra neste processo pensando que o autoconhecimento é um status, né? Ele tem a capacidade de enrustir, né, o ego e impressionar algumas pessoas, né? Então, é como se você tivesse recebido um certificado, aqui diz o Swami, né? As pessoas querem um certificado. Me dê um certificado, Swamiji. Eu sou Yani ou Anyani, né? Eu sou um Jiva Mukta ou não, né? Alguns de vocês já me colocaram essa questão, né? O Swami diz, é muito fácil, você tem que verificar através desse instrumento de aferição, de verificação, né? Os seus traços estiverem bem desenvolvidos, né? Você pode dizer, eu sou um Yani, ou eu estou purificando, né, rapidamente para que esta compreensão seja clara e devidamente estabelecida e internalizada, de modo que esses traços se tornem ainda mais evidentes, né? Isso significa, né, que ainda a gente tem que fazer trabalhos, ainda tem que processar, a gente ainda tem que fazer, em geral, as pessoas têm mais facilidade de fazer as pessoas, principalmente no Vedanta Brasil, de fazer o Shravana, né? Ouvir os ensinamentos, ouvir, e às vezes ler os ensinamentos, né? Mas elas têm mais dificuldade de fazer o Upasana e de fazer o Manana. O Manana é o dever de casa, né? Ontem eu estive falando com a Marinéia e eu fiquei feliz de ouvir ela dizer que ela
a vida dela, embora ela seja, né, não trabalhe mais fora, né, ela é muito ocupada, porque ela, a semana inteira, ela está revisando esses ensinamentos, revisando as suas anotações, né, uma dedicação intensa, né, por quê? Porque ela sabe que ela precisa, né, aprofundir, né, aprofundir ou aprofundar essa compreensão, né, de modo que ela possa obter mais ainda frutos. Ela já está vendo os frutos, né, e ela está com a gente há um ano ou dois, né. Então, a integridade, a capacidade nossas de verificar, de aferir e ver onde nós encontramos e não derrapar nas curvas, não delirar, né, e achar que Yana, o Jivamukta, é um status, porque agora eu estou fazendo um grupo de leitura, né? Qual é a primeira virtude de um Jivamukta? Ele já disse, né? É ausência de ódio. É o traço mais importante. Quando a gente tem problemas com o vizinho, né? A gente começa a odiar o vizinho começa a odiar a gente. Meu pai, quando já era uma pessoa idosa, ele morava lá em Niterói, na região dos Lagos, e ele teve um conflito com o vizinho. Eu morava nos Estados Unidos. Aí um dia eu peguei e, como costumava ir no Brasil, cada 2, 3 anos, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que ele tinha colocado um muro entre ele e o vizinho, um muro de 3, 4 metros, uma coisa horrível, né? Porque as ofensas, né, voavam por cima do muro, né? Pá, 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 pá. Ele foi lá, pegou um pedreiro e fez um muro de 3, 4 metros. Eu falei, que coisa feia, pá, eu tive que fazer por isso e por isso. Aí ele me contou a história, me contou que eles tiveram uma discussão, eles saíram de casa para discutir na rua, e meu pai deu um soco no outro velho caiu no chão. Então, o meu pai guardava rancor e ódio por essa pessoa. Ninguém sabe aonde está aquele ódio, mas talvez esteja ainda depositado em sua mente subconsciente, né? Então, o Yanni, ele não guarda rancor, não guarda ódio, né? Ele simplesmente ele deixa essas coisas aparecerem, ou se elas não aparecem, melhor ainda, se não ocorrem irritações e raivas, melhor ainda, né? Então, a integridade é tudo para me ver o quanto próximo ou distante eu estou de moksha, né? O Swami, anteriormente, ou aqui na frente, ele vai falar sobre, talvez ele fale ainda, sim, ele vai falar ainda. Temos uma lista muito grande de pessoas que a gente tem aversão e ódio, né? Então, se você notar que aquela lista está desaparecendo, significa que você está crescendo e purificando. Quanto maior for a sua lista, mais trabalho você precisa de fazer para purificar e refinar o seu complexo mente, corpo, mente e sentidos. O quanto distante eu estou de moksha, pegue uma folha e escreva tudo aquilo que te causa irritação e raiva, né? E frustração e às vezes depressão também. Mas aqui está sendo, né, exaltado, né, exemplificado o elemento raiva, ódio, né, que é pior ainda. Isso vai ser elaborado de um modo, né, que de modo bem radical, né, ao ponto de dizer se Krishna com Arjuna naquela batalha épica, né, entre o bem e o mal, o Dharma e o Adharma, ele estava encorajando e instigando Arjuna de intervir e lutar e adotar uma política de total violência para assassinar todos os violadores do Dharma, né? Então a questão é, o Krishna estava dizendo que ele tem que punir violentamente e assassinar o pessoal do outro lado, né, para proteger e restabelecer o Dharma. Então, como é que você vai fazer isso sem muita raiva, sem muito ódio, né? Então, este é uma contemplação bacana, porque, como foi dito, né, você não deve odiar nem a pessoa, nem a ignorância da pessoa, porque a gente sabe que a ignorância ela é tão poderosa, ela conquista, né, e escraviza as mentes e os corações das pessoas. Este egocentrismo, né, que só quer o que quer para si,
custe o que custar, é muito comum. E quanto mais poder a pessoa, mais e mais poder ela quer, mais poder absoluto, né? Então, como é que você vai lutar contra tudo isso com amor no seu coração, né? Aí o senhor me elabora um pouco aqui, de modo bacana, sempre da perspectiva de que o ódio, o rancor é uma toxina que afeta negativamente aquele que experimenta este sentimento de ódio, né? Então, como restabelecer o Dharma num campo de batalha? Simplesmente, né, com o sentimento de que eu estou aqui para, como instrumento do Dharma, né, para restabelecer o Dharma do Senhor, que depois de anos e anos de tentativas políticas, diplomáticas, amigáveis, fracassou porque o outro lado da história, né, essas pessoas, né, elas são irreparáveis, elas são inconvertíveis, elas desenvolveram essas tendências, né, destrutivas, né, demoníacas, adármicas, e elas já não são mais pessoas que podem ser, né, transformadas positivamente. Então, neste modo, para proteger o nosso meio ambiente, o campo dármico, as pessoas, as sociedades, a única saída que Krishna diz de novo e de novo nos capítulos iniciais é destruir, é acabar com tudo aquilo que está destruindo o tecido social, que é o Dharma, né? Então, isso as pessoas têm dificuldade de compreender, todos nós temos, né? De como é que você entra numa batalha dessa sem... Porque o rancor, o ódio, ele tem uma energia enorme. Tem pessoas que se impõem nas sociedades através da energia da raiva, tá? Porque a raiva, ela te dá muita energia e ela intimida o outro, né? Eu sei por experiência própria. Eu passei por muita raiva, né? Muita energia desse tipo, e eu sabia que aquilo oferecia um certo nível de poder, um poder de intimidar o outro, tá? Então, você entra no campo de batalha com toda aquela energia de raiva, né, para destruir, assassinar os inimigos do Dharma, ou você entra lá com energia de amor, a energia de estar fazendo o Dharma, né, mantendo, jamais condenando nem o ato e nem o ator, né, nem o indivíduo cometendo esses atos, nem o pecado, nem o pecador, eu estou servindo o Senhor. Esta é o conceito por trás disso, tá? Então, este seria o objetivo mais elevado deste processo espiritual. Você não deve odiar ninguém, e sempre que a gente odeia, a gente diz, o Swami, né, elabora aqui dizendo assim, mas a gente diz, não, não, eu não odeio ninguém, mas aquela pessoa, né, aquela pessoa, eu tenho que dizer que é impossível não odiar, né? Então, a gente vê isso na política, né? O pessoal da esquerda odiando, né, um representante da direita, né? E o pessoal, um representante político da direita, e o pessoal da esquerda odiando, da direita, odiando um representante político da esquerda, né? Então, o ódio nunca faz bem, né? E não odeie o pecador, não odeie os pecados, mas, se necessário, eles precisam ser punidos para que o Dharma seja restabelecido, mas sem ódio no coração. Então, uma pessoa que odeia, ela desenvolve traços negativos de personalidade. Ela vai se tornar agressiva, ofensiva, intimidadora, como eu disse, né? E eu digo assim, não, não, esse ódio é justificável porque essa pessoa é realmente demoníaca, né? Ela merece ódio, ela merece aversão. Então, de acordo com as nossas escrituras, não existe um ódio que seja justificável. Ele diz, se o ódio fosse para que o ódio fosse justificável, o ódio deveria ter um impacto positivo naquele pecador. Ele deveria impactar positivamente o pecado, transformando o pecado em não pecado, e o pecador em não pecador. Mas quanto mais você odeia, mais o pecador se torna um pecador e mais o pecado, né, cresce no coração do pecador. Então, não existe nada de positivo com o ódio,
né? Se existisse, tudo bem, então é justificável, mas não é justificável. Aí o Swami vai ao extremo de dizer: as escrituras dizem que todo mundo, fundamentalmente, é divino e puro, né? Porque, fundamentalmente, todo Jiva-Atma é o Atma, todo Jiva-Atma é Brahman, né? Mas é o quê? É o Atma sob controle, efeito, influência de uma ignorância tão grande, né? Que faz daquilo que é fundamentalmente, né, divino e puro, faz daquilo uma entidade demoníaca que se volta contra a divindade de Deus, tá? Então, aqui é colocado que você não deve odiar ninguém, nenhum desses pecadores extremos, porque todo mundo, fundamentalmente, é divino e puro, porque todo mundo é a consciência Satitananda, né? Aí ele diz: não há pessoa impura no mundo, isso precisa ser compreendido, né? Existem pessoas impuras, sim. O complexo corpo, mente, sentidos é sempre, né, com determinadas impurezas. Algumas pessoas, alguns complexos corpo, mente, sentidos são lotados, né, repletos de impurezas. Mas lá no fundo, aquele Atma da pessoa é absolutamente divino e puro. Mas existem pessoas impuras? Existem pessoas impuras. Todos nós temos impurezas que precisam ser refinadas e purificadas. O caráter maligno no mundo é uma aparência, sim, mas é uma aparência experienciada. Cada Jivatma é simplesmente Paramatma, e essa é a compreensão final, que aí sim purifica e refina o complexo corpo, mente e sentido. Vocês estão compreendendo o que eu estou apresentando? Porque tem pessoas que acham que isso aqui é um grupo de leitura, que eu tenho que ler as palavras por palavras. Não, isso você tem isso no grupo de leitura, mas quando você tem um professor, o professor ele simplesmente ele explica, né, a modo seu, né, e apresentando uma lógica que seja uma lógica convincente, tá? Então, não estou fazendo isso para me colocar acima do meu guru, para Martanana, mas eu estou apresentando isso, né, para vocês, dentro de um contexto ocidental brasileiro, né, e dentro do contexto de tudo aquilo que eu já compartilhei com vocês, né, que a impureza existe, todo corpo-mente é impuro, né, e este mundo é uma sobreposição aparente naquilo que é divino e puro, né? Mas você só vai realmente purificar isso através dessa sabedoria espiritual que passa pela compreensão de Saguna Ishvara e Nirguna Brahman como a sua real natureza infinita, divina e puro, ok? O ser é sempre puro, né? É sempre eterno. Essa é a natureza intrínseca de Ishvara, Jiva e Jagata, os três pilares de Mitya. Portanto, fundamentalmente, a pessoa não merece ódio. Sim, ela merece, no máximo, compaixão, né? Porque ela é vítima de uma ignorância enorme, né? Uma pessoa que... Como é que você não vai odiar, por exemplo, humanamente, se você é família, tem filhos, isso e aquilo, e você, né, tivesse uma das pessoas, um dos filhos que você mais, são as coisas que as mães mais amam, os pais também, sequestrado por um pedófilo e depois abusado por um pedófilo. Como é que você não vai odiar aquele pecador, não é? É impossível praticamente não odiar. Mas aqui está dizendo de modo mais extremo que nem mesmo um pecador aquele nível merece ódio, porque ele é vítima dessa ignorância cósmica muito densa, muito pesada, né? Nenhuma pessoa realmente vai ser beneficiada do ódio, a que merece ódio. O ódio jamais é realmente justificável, sob o ponto de vista lógico. Nenhuma pessoa merece realmente o ódio, mas ela merece o quê? Ela merece a compaixão e o conhecimento que transforma. Mas essas pessoas, quando estão totalmente negativamente impactadas por essa ignorância, elas não estão prontas para nenhum nível de religiosidade ou espiritualidade, tá? Elas se tornaram realmente pessoas 100% materialistas, egocentradas, né? Elas querem somente aquilo que elas querem, e elas querem muito poder, muito dinheiro, muito acúmulo, né? E elas estão dispostas a invadir
os espaços vizinhos para conquistar tudo, conquistar uma nação, conquistar o recurso. Esse planeta aqui sempre foi isso. Eu estava numa festa com a minha netinha, conversando um pouco com meu filho, ele estava me contando, ele viu alguns documentários sobre o Japão, contando a história do Japão, que dizia assim, porque eu morei no Japão e ele dizia que na história que eles ensinam para as crianças na escola, que ali andava tudo bem, isso e aquilo, aí chegaram os navios dos bárbaros. Aí os bárbaros começaram a invadir o Japão, matar e destruir porque eles queriam, né, os recursos. No início eles queriam, né, fazer trocas, mas se demole, eles não querem fazer troca, eles querem simplesmente roubar, tirar tudo, extrair tudo, né? Aí o meu filho falou assim, mas o que essa história não está dizendo é que o Japão, e ele me explicou um pouco a estrutura social do Japão, né? Ele era um país barbárico, né? Os samurais, eles tinham o direito de cortar a cabeça de qualquer pessoa, né? Existiam os capitalistas, feudalismo, né? Os samurais e os peasants que trabalhavam como escravos, né? Então, essa é a natureza dos vivos humanos neste planetinho dos bárbaros, como eu costumo dizer, né? Então, é uma coisa tão densa, tão pervasiva, né, que você tem que passar por um processo de profunda transformação que inicia com contato com essas escrituras religiosas, espirituais, que não é fácil. Você transformar um pecador violento, né, bárbaro, né, num ser religioso, espiritual, é um processo de muitos nascimentos. Então, você não pode chegar lá e dizer assim, olha, né, vocês estão fazendo tudo isso, eu quero oferecer um satsang a vocês. Quando você fala isso para eles, os caras já cortam a sua cabeça, na hora, entendeu? Sem nenhuma excitação. Fundamentalmente, todos nós somos puros e santos. Como santos, essa palavra é mais perigosa ainda. O caráter ou as ações de uma pessoa podem ser demoníacas e corruptas, mas fundamentalmente todos nós somos Satchitananda Brahman. Então, a nossa próxima pergunta é: se eu não posso odiar a pessoa, o pecador, o pecador, posso odiar as ações do pecador, o pecado, né? Aí fala, qual é a vantagem de odiar o pecado? Né? Até mesmo as ações dessas pessoas não merecem ódio, elas requerem correção. Mas como é que se vai corrigir? Muitas vezes, somente através da violência, né? Então, existem modos e modos de você tentar transformar o outro lado, mas o Vedanta é um esforço de trazer uma transformação, essas escrituras religiosas, espirituais, não só do Vedanta, né? São esforços para produzir uma transformação profunda na psíquica humana, de tal modo que a gente pare de ser bárbaros, invadindo os vizinhos, roubando, conquistando, né? Fazendo genocídios aqui e ali, para extrair os recursos dos outros, roubar. É uma coisa pesada, realmente. O Vedanta é um esforço de fazer uma transformação, né, trabalhando na base de tudo isso, porque todo esse barbarismo que a gente vê lá fora, ele se inicia com esta ignorância ainda residindo no coração dos homens e das mulheres, né? Então a gente tem que passar por um profundo processo de transformação para a gente ter um pequeno impacto que possa diminuir as guerras, diminuir a violência, né? As agressões, os insultos. Se a gente odiar o comportamento da pessoa, a pessoa não vai ter nenhum benefício, ela vai se sentir ainda mais culpada e ela vai se tornar mais violenta. Em outras palavras, o ódio não serve para nada. O ódio é uma toxina que irá, né, irá impactar muito negativamente a pessoa que experimenta o ódio. É completamente inútil, né? Então, essa é uma lógica clara, evidente, irrefutável, né? O ódio não serve para nada, né? Então, é melhor a gente abandonar o ódio, né? O Ok. professor, essa questão aí do ódio,
Estava pensando aqui, eu tenho procurado, assim, observar não só um ódio mesmo, mas alguns pensamentos negativos que eclodem, né, do corpo causal, e é a oportunidade que a gente tem de investigar isso. E, ao mesmo tempo, a aplicação do Vedanta de você entender que aquilo lá está aparecendo para você e está envolvido o Prarabdha Karma também. Essa é Sim, importante de a gente entender isso e investigar. Não quer dizer que você está sim. concordando com o posicionamento da outra pessoa. Então, essa questão da aceitação, né? É uma Sim, aceitação de compreensão, sim, mas não que não haja uma reprovação, uma concordância com aquela sim. atitude do outro tal. Então, acho que isso é uma oportunidade que a gente tem grande quando a gente Sim. tem o conhecimento do Vedanta para fazer essa autoaplicação. Muito bem colocado. Então, o Marcelo está dizendo aqui que tudo na vida, a vida é uma escola, tudo serve como oportunidade, né? E a pior coisa que pode ocorrer é a gente se punir, se condenar, né? Porque eu experimentei raiva e ódio no meu coração, entendeu? Não. A gente vai olhar para aquilo de modo mais objetivo possível, sabendo que isso são traços, né, do meu Parabada Karma, eles estão se apresentando, são impurezas. Eu olho objetivamente, eu compreendo a fonte, a raiz de tudo isso, né? E a partir daí, a gente, né, com essa compreensão, a gente inicia um processo de transformação dessas energias negativas, né, que são nocivas para a nossa discriminação, a nossa equanimidade, né, a nosso equilíbrio mental e emocional. Muito bom, Marcelo. O Swami diz aqui, o ódio é como um ácido, uma toxina ácida que irá corroer a sua mente, corroer, destruir. Não existe lógica mais clara, embora radical, do que essa, né? Então, existe uma toxina maior do que o rancor e o ódio, né? O que que eu vou fazer para diminuir esta toxina, né? Eu não posso odiar a mim mesmo porque eu ainda tenho traços dessas toxinas, né? A gente tem que ser muito gentil e compassivo com nós mesmos, como o Marcelo colocou, né? Estes ainda são resquícios, né, ou traços do meu parábada, né, que se manifestam, em vez de negar ou justificar, eu vejo claramente, aceito, né, mas aceito com uma compreensão de que, fundamentalmente, tem uma outra expressão no Vedanta que diz assim, fundamentalmente, todos nós somos inocentes, fundamentalmente, tá? Porque todos nós somos vítimas desta ignorância espiritual cósmica. E é um esforço enorme remover essa ignorância, né? Então, quando eu olho para trás e vejo na minha vida, né, o Yanni é aquele que desenvolveu esses traços mais puros, né? Mas, ainda assim, o Yanni também está suscetível a momentos de traços negativos, tá? Por quê? Porque o Yanni agora, ele se tornou um Yanni agora, mas ele tem ainda alguns resíduos dessas toxinas no corpo causal que possam se manifestar, tá? Então, a gente sempre que tem que ser tolerante e gentil com nós mesmos antes deste Atma Yana ser devidamente estabelecido, durante e após não é um problema, porque após não existe mais identificação com o Parabada Karma realmente, com o Sanchita, com o Karma, né? Com as nossas palavras e ações. Se de vez em quando o Yanni, né, dá uma escorregada e diz alguma coisa que não é realmente puro e satívico, né, ou dharmico, 100% dharma, ele não tem nenhum problema, porque ele não está identificado com nada disso. Ele vê tudo isso objetivamente, como resíduos dessa ignorância, que ainda se manifestam raramente como traços negativos, tal qual a irritação e a raiva. Você entende, Mário? É confuso tudo isso? Não, não é confuso, não. Eu consigo, de certa forma, entender isso. Ok. Eu preciso
trazer cada vez mais essa aplicabilidade para minha vida diária, Sim, de sentir sentimentos de ódio e você vê o motivo dele estar se manifestando e a falta de sentido de existi-lo. Mais ou menos isso. sim. E mais uma vez, Mário, essa transformação, ela se traduz no dia a dia, né? Na medida que esses conhecimentos são mais claramente e firmemente estabelecidos, e eles vão ter um impacto positivo em nossas massas, nossa mente tendencial, né? As tendências, né? As predisposições mentais e emocionais. É um processo gradual, mas é um processo certo, né? Ele vai ocorrer em seu devido tempo, gradualmente, tá? Você quer dizer alguma coisa, Mari? Obrigado. Sim, professor, É o vídeo. gostaria. Você abriu o vídeo, você quer dizer alguma coisa? Então, o senhor falou aí, né? Confuso está para mim aqui, no porque está acontecendo assim, muita. Até então, até pouco tempo atrás, eu não era como se eu não sentisse ódio, raiva, sabe? Mas eu sentia também, tenho percebido que com essas emoções que estão vindo agora, eu tenho me tornado uma pessoa mais firme e mais forte também, sabe? Mais presente, né? E o que está acontecendo, que às vezes eu me sinto totalmente esquizofrênica, assim, porque é muito rápido. Vem a serenidade, de repente vem, eclode ali, né, aquele sentimento de raiva, mas quando demora um pouquinho, eu puxo de volta, né? Eu falo, ei, quem que está querendo ficar nisso, né? Onde que eu tô nisso, né? Mas assim, o que acontece é esse vai e vem assim que é muito rápido, Sim, sabe? Vem a raiva e vem já a paz, a serenidade, não, tá tudo bem. sim, é por aí Entende? mesmo. Só que tem sido muito constante, assim, devido a umas situações, assim, aqui na família e tal, né? Então tem sido muito constante, muito rápido tudo. E eu queria perguntar para o senhor, assim, além da observação, né? Eu observo, o que seria a contemplação, seria quando vem a serenidade, contemplar isso, intensificar isso, né? O que que como que Então, seria aí no... é a mesma coisa que foi dito para o Mário aqui, né, nessa conversa, né? É que essas impurezas elas são mais densas, né, mais presentes no início desse processo. E na medida que a gente vai assimilando, a gente vai purificando, e aí elas se tornam menos densas, né? E elas vêm, às vezes você tem uma avalanche, um tsunami dessas coisas que vêm à superfície. Isso aconteceu comigo, tá? Tem um momento assim que você vê, tem uma avalanche de tendências negativas, né? Que não é somente a raiva. A raiva é um exemplo aqui, mas o sentimento de inferioridade, de inadequação, de insuficiência, né? Que é um É, outro problema aqui, porque se a gente experimenta, por exemplo, um parênteses, a gente experimenta a irritação e a raiva, e se a gente rejeita ou nega, ou a gente quer simplesmente justificar tudo isso, a gente já está em conflito, né? O Marcelo estava dizendo, a primeira coisa é aceitar de modo mais objetivo possível. Primeira coisa é não negar, aceitar de modo objetivo, reconhecer que isso é um parábada, eu não sou o meu parábada, eu não sou esses traços negativos, né? Porque se eu não aceito, eu vou adicionar um outro nível de problemática naquele sentimento de não aceitação daquilo que é essa avalanche de impurezas, tá? Se eu não aceito, aí eu tenho esse tsunami de impurezas e mais uma outra camada que é a não aceitação, que é um sentimento, eu rejeito disso, eu não aceito, eu odeio a mim mesmo porque eu ainda tenho esses traços de personalidade. Então, é uma camada de problemas ainda maior que nós precisamos de evitar. Por isso que é dito que nós precisamos ser muito generosos, gentis com nós mesmos, compreendendo o quanto profunda, quanto sem início é esta ignorância, tá? Pelo menos neste planetinha dos bárbaros, tá?
Uhum. O que que você vai fazer com isso? Não existe nada mais do que você observar tudo isso como o desdobramento do seu parábada interno, né? Dessas tendências que estão vindo à tona, tendências que estão vindo à tona, tendências que estão vindo à tona. Eu falei que eu passei por isso, teve um momento que era um tsunami de coisa que estava vindo à tona. E tudo bem, você vai tentando observar isso de modo mais objetivo, sabendo que tudo passa, como existe a expressão, tudo passa, isso também passa, tá? E E contemplar essa, quando vem essa paz, eu acredito que você permanecer e contemplar que aquilo ali é o mais real para o momento, não é? Que você tem aquilo que, que está vindo e agradecer não, e deixar passar. sim, mas com uma compreensão de que quando vem a paz, quando vem a dor e o Muito conflito, em ambos os casos, você precisa manter uma visão objetiva e não achar que aquela paz, que aquela pureza é realmente o que você é, porque o que você é jamais se modifica, jamais se transforma em positivo e negativo. Então, essa visão equânime de objetificação de todas as experiências, dizendo: eu não sou nada disso, eu não sou nem o bem nem o mal, nenhum dos pares opostos complementares, eu sou a consciência, este princípio que ilumina e revela tudo isso que eu testemunho, tá? Então, não se agarre nos momentos de paz dizendo que essa é a minha real natureza, sempre procure lembrar que a minha real natureza é a consciência que ilumina e revela todas essas mudanças. E essas são mudanças interiores, internas, mudanças do meu estado mental, emocional, psicológico. Tudo isso que está mudando não é você, você é a luz que ilumina e revela. Ok? Ótimo, obrigada. Então, submeter a esses ensinamentos vai te ajudar a manter esta visão objetiva. Caso contrário, eu estarei me identificando e criando mais potencial para frustração quando as coisas se modificam de novo. Ah, eu sou esse céu, eu sou esse estado, aí mudou. Aí, de novo, existe a frustração, né? e, a, e a irritação. Todo mundo merece amor, o ódio não serve positivamente para nada, não muda ninguém. A gente já viu tudo isso. A mágoa, o ressentimento, né? Como é que é a outra palavra que eu usei? O rancor, o sentimento de vingança, é uma toxina que vai corroer e destruir, né? A nossa mente. Então, aqui ele está falando, se uma pessoa é realmente demoníaca, você precisa passar por um processo através do qual, diplomaticamente, você tenta uma conciliação, você tenta um acordo, você tenta um acordo de paz com seu vizinho, né, que meu pai nunca conseguiu, e etc, etc. Aí o Dana é um outro sistema de compensação, a gente vê no mundo político. Olha, se você se conformar com as minhas condições, eu te compenso financeiramente, entendeu? Eu te compenso. Se você não se conformar, eu vou aumentar as taxas. E aí eu vou quebrar você financeiramente. Então, você pode oferecer aquela cenoura, né, na frente do bastão para tentar, pelo menos, conter essas tendências extremamente adármicas, né? A dissensão, mas tudo isso falha no final das contas. Quando tudo isso falha no final das contas, porque a ignorância é muito densa, né? Aí só existe uma saída, que a saída é a punição, né? Então, dando a punição, ela se torna inevitável, é por isso que a gente vê tanta guerra no mundo, né? Porque não é que tem uma pessoa dármica que vai dizer assim, eu vou punir este lado aqui, porque eles estão sendo... Não, todo mundo mergulhado no adharma e todo mundo querendo punir o outro como se fosse justificável, mas no final das contas não tem realmente nenhum juiz realmente equilibrado e dármico que possa dizer, não, isso não é justo, e essa pessoa, esta nação, precisa de uma punição para que ela possa se alinhar com a harmonia do planeta, com o Dharma, né? Então, no final das contas, às vezes só existe a punição, e a gente vê que também
a punição violenta, né? As pessoas vão para as prisões são ambientes horríveis. Nada disso funciona realmente, porque as prisões elas não são desenhadas com o objetivo de uma reforma profunda na psique do indivíduo. O indivíduo já é irreformável em geral, né? Então, é complicado. É por isso que eu digo, nascer no planeta dos bárbaros é muito complicado, né, Marcelo? Então, quando você vai dar uma punição em alguém, você tem que estar com ódio no coração? Não. Você pode até olhar com compaixão e empatia, dizer, pô, o cara, ele foi um violador irreparável e agora ele vai morrer na cadeira elétrica, né? Então, me desculpe, mas a gente faz isso para colocar um fim, né, a essa pessoa que está causando tanto dano no meio ambiente, nos outros seres, na sociedade, e para servir de exemplo para os outros também, né? Para que os outros contenham essas tendências adármicas, porque eles podem terminar com uma pena de morte também. Então, a gente pensa que a punição e o ódio sempre precisam andar juntas, mas não é assim, diz o Swami Ji, né? Ele apresenta o exemplo das mães que fazem punições às crianças, mas sem ódio no coração, mas simplesmente porque as crianças precisam compreender determinados limites, né? Então, por isso, Krishna, ele escolhe destruir, né, Kamsa, destruir o Duryodhana, né, pedindo para Arjuna destruir o exército do Duryodhana, né? E por quê? Porque ele vê aquilo como a única ação apropriada. Mas isso não significa que Arjuna deva, né, cultivar e manter um ódio no coração. Não. Um desejo de servir ao Dharma, um desejo de colocar fim a este exército que está causando tanta destruição no tecido social. Então, esta é a primeira qualificação nessa passagem, que é a qualificação mais radical. Não experimentar irritação, raiva e ódio por ninguém. Então, é isso. E o Swami, ele fala de uma expressão, né? I love to hate. Em inglês é comum assim, não. Tem pessoas que I love to hate. Eu amo odiá-las, né? Então, a gente tem que lembrar que não tem nada de amável em odiar ninguém, porque é uma toxina que intoxica, né? E que destrói, ou tem um impacto, né? Compromete a qualidade do nosso corpo, mente e sentidos. Portanto, o ódio é algo que precisa estar presente nas características de um Yani, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível
sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.